Meus amigos e companheiros aqui do YouTube, do Facebook, mais uma vez aqui estamos conversando sobre a vida no plano espiritual. Às vezes as pessoas dizem assim, ninguém voltou para explicar como é lá no plano espiritual. Eu digo, voltou sim. Nós temos comprovações disso pelas obras dos médiuns, especificamente nós estamos falando do médium Chico Xavier, nessa obra maravilhosa de André Luiz. Então nós vamos conversar um pouquinho como acontece no dia a dia numa das colônias espirituais próximas à Terra, chamada de Nosso Lar. Não se esqueça, porém, de compartilhar o nosso canal aqui no YouTube, os nossos amigos do Facebook que também veem nossas falas e as nossas postagens. Não se esqueça de conversar conosco, enviar mensagens, conversar um pouco sobre o tema que sempre nos acrescenta muito. No episódio anterior, a gente estava dizendo que André Luiz tinha saído com Lísias e dado uma volta em Nosso Lar. Pararam numa praça, no Bosque das Águas, observaram como que é a cidade, que é a colônia, e pegaram um veículo de transporte, nós já falamos dele, é o aeróbus, né? Que é um veículo que desliza no ar, que não tem rodas, não tem trilhos, não tem fios, ele simplesmente volita no ar e transporta muitas pessoas. Então André ainda estava com Lísias, conhecendo as dependências da colônia, da cidade, porque lá no plano espiritual é como se fosse aqui na Terra, tem cidade, tem rios, tem animais, tem plantas, tem casas, tudo como se fosse aqui. Porém, numa densidade um pouco diferente, mais sutil, mais tênue, mais leve, mas é como se fosse aqui. Então, no plano espiritual é a mesma coisa, porém, é a mesma coisa daqui, porém, com uma densidade material diferenciada. Ora, André Luiz estava passeando com Lísias, e Lísias mostrando os diversos bairros da colônia, não é? E isso o André achou interessante, porque essa colônia também é dividida em bairros. A colônia Nosso Lar é dividida em departamentos, em ministérios. Nós já falamos isso em episódios anteriores. Falamos da fundação dessa colônia. É uma colônia que recebe espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão livres do corpo e que estão ali esperando o momento de se refazerem, de se reorganizarem para voltar à Terra como encarnados. Isso tem que ficar bem claro. Então André, querendo conhecer mais Nosso Lar, Lísias disse para ele: André, você vai ter ocasião de conhecer outras regiões, outros serviços nossos. Pois conforme você está vendo, os ministérios aqui de Nosso Lar são como se fossem células de trabalho. E não é em alguns dias que você vai conhecer, você vai demorar um tempo para conhecer tudo isso. E Clarencio, que é o seu, vamos dizer assim, o seu mentor, né, o seu orientador mais direto, tem poderes para deixar que você visite vários lugares e absorva os ensinamentos. Então, eles saíram ali da praça, onde eles estavam, sentados num banco, e entraram no aeróbus de novo, esse veículo que volita. O aeróbus passou no ponto específico, eles entraram nele e seguiram viagem para conhecer mais detalhes da cidade, né? Eu só quero dizer o seguinte: às vezes as pessoas falam assim, Domar, isso aí está parecendo um relato de ficção científica. Mas é mesmo, né? Por quê?
Porque geralmente as ficções científicas, elas são baseadas na vida real, né? Apesar de ser ficção, ainda se baseiam em vida real. E tudo que nós estamos falando lá é vida real, no plano espiritual. Aí você vai falar assim, Idomar, mas um veículo que desliza no ar, isso existe aqui na Terra? Sim, existe. Por incrível que pareça, né? Existe o famoso trem-bala. O trem-bala é um veículo aqui na Terra, existe na China, existe na Europa, no Japão, né? Nos Estados Unidos. No Brasil não tem. Vai ter um projeto que vão criar um trem-bala que sai de São Paulo ao Rio. O trem-bala, ele desliza, então existe um trilho e o trem-bala, ele desliza sobre esse trilho sem tocar o trilho. Ele volita. Então é como se fosse esse mouse caminhando por cima do trilho, sem encostar. Existem alguns que têm uma distância de 10 centímetros ou menos, e agora tem os mais modernos com alguns milímetros, sem tocar, sem ter atrito. A velocidade chega a quase 400 quilômetros por hora. Então, quer dizer, esse livro foi escrito na década de 1940, 1942, e claro que naquela época tinha nada, né? E hoje nós temos essa tecnologia que funciona, o trem-bala, sobre os supercondutores, nós já falamos. Então, André achou estranho aquilo, mas ele passou para a gente, através do relato dele no livro, a impressão que ele teve sobre esse aeróbus. Então, eles entraram e continuaram a sua viagem naquela região da colônia Nosso Lar. André disse que agora estava mais à vontade, porque a presença de muitos passageiros e colegas de viagem deixou ele mais tranquilo. Era como se fosse, eles tinham sido ambientados mais com aquele lugar. Né? Mas o cérebro, segundo ele, fervilhava de muitas indagações. Aí aproveitou aquele minuto ali, junto com Lísias, e perguntou para Lísias se Lísias poderia informar a ele se todas as colônias espirituais próximas à Terra são idênticas àquela. Tem os mesmos processos, as mesmas características. Porque André logo percebeu que existem muitas colônias no plano astral, no plano espiritual. E André perguntou se as outras que existem eram iguais, né? Se tinham os mesmos processos de administração, as mesmas coisas. Lísias disse para ele, André, de modo algum, se as esferas materiais na Terra, cada região, cada estabelecimento, revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições aqui nos nossos planos. Então é muito mais. Aqui é como se fosse a Terra, claro, mas as criaturas identificam pelas fontes comuns de origem, da sua origem e pela sua grandeza dos fins que deve atingir cada um. Ou seja, depende de cada individualidade. Mas tem que considerar, ele diz para André, tem que considerar essa peculiaridade, André, de cada colônia. Como cada entidade permanece em degraus diferentes, na grande ascensão, que nós estamos avançando, né, em ascensão para uma vida melhor. Né? E lá no plano espiritual também o processo evolutivo continua. Ninguém fica lá parado, está sempre fazendo alguma coisa. Ninguém fica ocioso lá no plano espiritual. No caso específico, nós estamos falando de Nosso Lar. Né? Então, as experiências de cada um, elas são identificadas com cada colônia que ele vai. Às vezes as pessoas ficam falando assim, será que eu vou para Nosso Lar? Será que eu vou para outra, para B, para C? Depende da sua identidade, do seu círculo
cultural, das amizades, aquele grupo de pessoas que são afins, né? Então, ele explicou detalhadamente. Disse ainda para André Luiz que, segundo os arquivos que ele viu lá em Nosso Lar, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspirações em trabalhos abnegados de outros trabalhadores em outros locais, em outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso, a nossa orientação aqui também em Nosso Lar, para outras colônias que estão em formação. Olha, gente, olha que dado interessante. Então, pode ser que existam algumas colônias em formação, e pedem orientação lá em Nosso Lar, como Nosso Lar também pede orientação a outras mais avançadas, mais evoluídas. Cada organização apresenta uma particularidade essencial, né? Aí André ainda perguntou para ele: Olísias, partiu daqui a interessante formação dos ministérios? Porque nós já falamos aqui que lá em Nosso Lar tem vários ministérios. Ministério do Auxílio, do Esclarecimento, Ministério da União Divina, e vai por aí, né? Aí o Ulisses falou: sim, os missionários da criação de Nosso Lar, quando vieram formar Nosso Lar, visitaram o serviço de uma colônia próxima à nossa, chamada Alvorada Nova. Ora, gente, é outra colônia. Nós estamos falando especificamente de Nosso Lar, só que existe uma outra colônia chamada Alvorada Nova, próximo à Terra, próximo ao Brasil, inclusive, e que essa colônia forneceu dados, subsídios para que fosse fundada Nosso Lar. E Alvorada Nova é uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E lá, o grupo que fundou Nosso Lar encontraram divisão por departamentos. Por isso que eles acharam melhor fazer divisão também em ministério. Então explicou detalhadamente. E esses ministérios têm uma organização bem clara, que é um governador, né? E cada ministério tem um ministro separado. Então tem uma parte administrativa muito semelhante à nossa terra, aqui na Terra, né? André, então, já entendeu como que funciona, como que é a estrutura funcional e formadora lá no plano espiritual. Para nós aqui na Terra, são informações novas, porque até então a gente não sabia disso. O Espiritismo, através do Chico Xavier, através dos médiuns, veio trazer essas informações. Por isso que Kardec explicou os detalhes espíritas de um modo mais arcaico, mais inicial, mais antigo. E depois do Chico veio umas explicações mais detalhadas. Porque lá em Kardec, nos livros de Kardec, não fala especificamente, detalhadamente sobre essas colônias, né? Então, Lísias explica para André e diz: André, aqui em Nosso Lar, como as outras também, é uma instituição eminentemente rigorosa no que consiste a ordem. Aqui é respeitado rigorosamente a hierarquia. Então tem os chefes ou os superiores, e isso tem que ser levado em conta, né? Com certeza, né? Então, nessa situação, o Ulisses vai mostrando para André. Por exemplo, ele fala assim que durante 10 anos, só 4 entidades, só 4 espíritos conseguiram ingressar com responsabilidade definida no Ministério da União Divina, que é o ministério mais avançado lá de Nosso Lar. Todos nós, o Ulisses fala, decorre longo estágio de serviço e aprendizagem. E isso aqui é uma aprendizagem. Depois desse longo estágio de serviço e aprendizagem,
aí sim nós voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então, pelo que Liz está dizendo, ali em nosso lar as pessoas, os espíritos, os desencarnados na erraticidade, ficam um determinado tempo preparando para renascer na Terra, né? Então, esse renascimento na Terra, essa volta na Terra, é uma volta programada. A reencarnação ela é organizada, ela é minuciosamente projetada. Não nasce à toa, ninguém nasce num lugar à toa, filho à toa, ao acaso, numa família a esmo, não existe isso, né? André ficava ouvindo aquilo com atenção e Lísias fala para André o seguinte: quando aqueles recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber uma cooperação fraterna, eles demoram no Ministério do Auxílio, que é um dos ministérios lá. Quando, porém, se mostram refratários e não aceitam essa ajuda, são encaminhados para um outro ministério, chamado Ministério da Regeneração. E lá ficam, num período talvez longo, preparando para ir para outro local, até se orientarem e estar preparado para voltar. Aí vai para o Ministério do Auxílio, né? O Ministério do Auxílio já vai juntar com o Ministério da Comunicação e Esclarecimento, a fim de preparar com eficiência para futuras tarefas no planeta Terra. Elisa diz que somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam a intimidade nos trabalhos do Ministério da União Divina. Então, gente, o que fica bem claro que é um processo lento e evolutivo que ocorre e isso leva um período longo. Esse tempo que André está falando no livro, que Lisa está explicando, é compatível e relacionado com o tempo aqui da Terra. Por quê? Porque ainda é um planeta muito ligado a essa colônia espiritual. Ainda, como nós falamos há pouco, existem outras colônias que também estão ligadas ao planeta Terra, né? E essas tarefas de cada ministério são muito laboriosas, complicadas, com muito detalhe, né? André foi entendendo aos poucos o que acontecia ali, né? Lisas falou da governadoria, que é uma sede movimentada, e olha todos os processos administrativos da colônia, preocupa com alimentação, distribuição de energia elétrica, trânsito, transporte, tudo que uma cidade precisa. Então, a governadoria é o centro que vai distribuindo tarefas em toda a colônia Nosso Lar. Existe a lei de descanso, porque cansa também, no plano espiritual cansa. Como eu falei, lá come, lá tem tudo que tem aqui, né? Então tem que descansar também. Então alguns servidores, para não ficar sobrecarregados mais do que os outros, têm também que respeitar a lei do trabalho, que tem que cumprir. E tem o período de repouso adequado, porque isso é natural ao ser humano, seja aqui na Terra ou fora da Terra, né? Então, até André falou assim, e o governador se ausenta, ele também descansa? O Lisa falou assim, ó, André, só naquelas ocasiões que o bem público exige, só em algum momento que ele tem que sair, que tem que resolver uma coisa mais emergente, mais urgente. Mas, a princípio, o governador ele fica aqui na governadoria. E semanalmente, uma vez por semana, ele vai no Ministério da Regeneração,
ele representa, esse ministério representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos das pessoas, dos espíritos que estão aqui, que estão ligados aos irmãos nossos lá do umbral. Interessante, né? Então, às vezes, o governador tem que ir lá para organizar e para ajudar a arrumar a casa nesse ministério da regeneração, onde existe uma perturbação mais intensa devido à ligação com a região do umbral, onde tem espíritos mais inferiores. Inclusive, já falamos, né? André Luiz foi resgatado lá em umbral. Ele ficou 8 anos no umbral. Né? Só depois disso é que ele foi resgatado. Aí, depois dessa conversa toda, o André diz que o Aeróbus já foi chegando perto do hospital, onde ele está internado. Então, chegou perto do hospital, onde aguardava, o quarto já aguardava para que André ficasse ali desceu do Aeróbus, já foi para o hospital, para o quarto. Ele só deu uma saidinha, ele passeou com o Lísias, né, vamos dizer assim. Em plena via pública, que ele saiu do Aeróbus para chegar no hospital, ele e o Lísias, né? Ele ouviu música, umas belas melodias que estavam atravessando o ar. E Lísias falou, André, aqui é comum essas músicas, as pessoas ouvem essas músicas em todos os lugares. É natural, os habitantes aqui já habituaram a isso. Né? Então, eu acho interessante, gente, a música é ótima. Né? Eu, por exemplo, estou aqui conversando com vocês, estou ouvindo música. Claro que não é uma pauleira, não é um rock pauleira, mas é uma música que acalma, que nos deixa mais à vontade. Obviamente que uma música lá no plano espiritual é outro departamento, é diferente dessas que a gente conhece aqui, com certeza. Né? Então chegaram lá na portaria do hospital, né? Aí o André disse que logo que eles chegaram lá para entrar no hospital, saíram do Aeróbus para entrar no hospital, né? Já veio um trabalhador lá do hospital dizendo: "Ô Lísias, estão te chamando no pavilhão à direita para um serviço urgente." André nem soube o que era e Lísias saiu para lá, afastou-se, despediu de André, afastou-se e foi cuidar da requisição da presença dele para resolver algum problema que era de urgência. E André foi para a cama, para o seu leito lá da cama do hospital. Então é assim que funciona no plano espiritual. É dessa forma que a gente vai entendendo como funciona, especificamente em nosso lar. Mas existem outras colônias, outros lugares onde também tem lugares para receber aqueles recém-desencarnados, com certeza.